Muito boa noite. Obrigado aqui pela presença dos companheiros aqui hoje. Nós, possivelmente, hoje estamos vivendo um certo fastígio, né, da atividade de segunda-feira, que tinha mais de 2.000 pessoas aqui. Quando acontece um negócio desse muito próximo, a atividade em seguida ela tende a não ser tão numerosa, digamos assim. Mas isso... Mesmo que seja mais atrativo. Mesmo que seja mais atrativa, é verdade. Né? Exatamente. Isso não é um demérito para a atividade. De qualquer forma, eu tenho certeza que o debate hoje vai ser um debate bastante interessante e eu tenho que fazer tenho que dar algumas informações. Bom, em primeiro lugar, esse aqui é o 7º debate do nosso ciclo Território Livre da Democracia, debate no Casagrande, ciclo que se iniciou no mês de março. E, diante disso, eu preciso fazer os agradecimentos de praxe, né? Eu agradeço aqui à Escola Nacional Florestan Fernandes, nossa parceira nessa atividade. Agradeço ao Jornal Virtual Algo a Dizer, e, inclusive, na pessoa do seu editor aqui, Cadu Machado. Muito obrigado. E agradeço ao Jornal Brasil de Fato. Em particular, gostaria de agradecer, como sempre faço, a nossa patrocinadora, a Petrobras, que criou condições para que a gente promova essas filmagens, para que a gente faça a transmissão na internet desse ciclo e depois vai patrocinar também a transformação das palestras em livro. Então, eu acho que o raio de ação, não digo raio de ação, mas, digamos assim, o raio de influência da discussão que está ocorrendo aqui, ela vai para um círculo maior de pessoas devido à questão da divulgação. Os próximos eventos aqui do teatro serão no dia 22 agora, segunda-feira, o lançamento do Mapa da Exclusão Social. É um livro organizado pelo Márcio Postman, com vários pesquisadores, que fornece dados sobre a diminuição da desigualdade social nos últimos anos e as estratégias de combate à pobreza. Esse evento vai contar com a presença do próprio Márcio Postman, do João Sixu, ex-diretor da Faculdade de Economia da UFRJ, o Joaquim Soriano, e vai ter a abertura do nosso presidente aqui do Instituto, o senador Saturnino Braga. No dia 13 de outubro, fechando aqui o nosso ciclo, né, do Território Livre da Democracia, nós vamos ter, de novo, o Márcio Postman, só que dessa vez falando sobre administração pública, sobre um novo desenho para o Estado brasileiro. Eu acho que vai dar um debate também muito interessante e peço que os companheiros compareçam e divulguem. Agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para a nossa mesa, que dispensa maiores apresentações. Estamos aqui na presença do nosso Saturnino, que também é um homem de cultura, é um escritor, ficcionista também. Já escreveu dois belos romances, né? E com o professor Joel, que também tem uma vasta atividade como escritor, como historiador, escreveu muitos livros importantes e vencedor também do Prêmio Jabuti. É uma honra tê-lo aqui hoje, professor. Muito obrigado. Então, quem começa provavelmente é o Saturnino. Muito obrigado, viu? Mais ou menos aqui o padrão é 15, 20 minutos. Tá bom? Que você me designou para... Tudo bem. Não, eu não... Eu acho que, quer dizer, me cabe fazer uma espécie de uma introdução do tema, né? Que esse tema é muito rico e se presta muito a um debate até mais íntimo entre os que estão aqui, porque ele é de uma diversidade muito grande. A partir, quer dizer, e eu quero
quer dizer, falar, e o Joel, pelo que me disse, vai muito desenvolver as relações da cultura com a política. E eu, na minha vida política, também sempre tive esse relacionamento com o mundo da cultura e sempre a preocupação de ligar a cultura na política, porque há uma efetiva ligação muito forte, muito profunda, né? A cultura, a expressão, a locução, a palavra cultura, em geral, é muito referida, né, correntemente, às manifestações da arte, de um modo geral, as manifestações artísticas. Entretanto, essa expressão ela tem uma amplitude muito maior, né, e uma profundidade muito maior, que vai até o substrato dessas manifestações artísticas. Quer dizer, a cultura ela compreende todo o mundo dos valores, dos saberes e dos valores de uma sociedade, o mundo dos sentimentos de uma sociedade, o mundo dos significados, né, dos modos de pensar de uma sociedade, quer dizer, todo esse substrato que emerge sob a forma de manifestações artísticas, de um modo geral, com toda a sua diversidade, né? E quando se fala da cultura de um povo, de uma nação, se compreende mais quer dizer, algo bastante além das suas manifestações artísticas, compreendendo esse substrato, enfim, essa função básica do ser humano em sociedade, que é produzir saberes, valores, modos de pensar, até a linguagem, até o modo de expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos, né? E quando a gente pensa em uma cultura brasileira, a gente compreende que ela custou muito, séculos, a se configurar, a se definir, na medida em que ela resultou de um transplante, né, feito pela força de um transplante de cultura europeia, ibérica, né, eminentemente, para uma região onde já existia uma cultura autóctone, uma cultura indígena de muito tempo, de séculos. E, além desse transplante de cultura europeia, durante 300 anos, 400 anos, se transplantou também cultura africana através dos escravos para, enfim, a atividade produtiva do país. Então, este amálgama, esta composição de culturas tão diferentes, né, demandou séculos para se configurar como alguma coisa que pudesse ter o mínimo de coerência e ser designada e ser vista e considerada como uma cultura brasileira, né? Já existia, claro, sempre se pode desenhar e apontar manifestações de cultura brasileira desde os primeiros momentos. É claro que ela emergiu com mais riqueza no século XVIII, lá no Barroco Mineiro, com manifestações já de composição cultural através de expressões como o Aleijadinho, como o Mestre Valentim, como o nosso grande músico, Padre José Maurício. Quer dizer, eram filhos de escravos, né, que se expressavam de uma forma reconhecidamente boa internacionalmente, quer dizer, de nível de qualidade artística de nível internacional. Então, o século XVIII já produziu manifestações culturais importantes, mas ainda, quer dizer, a partir da independência, digamos assim, porque
Claro que essa expressão cultural e essa composição cultural, ela tem uma componente política muito forte. E os momentos de grande mobilização política, em geral, são momentos de grande mobilização do sentimento nacional, do sentimento da sociedade, e produzem mais manifestações culturais de toda a natureza. Então, a partir da independência e a partir de fatos como a luta pela abolição, a interrupção do tráfico de escravos em 1850, depois a luta pela abolição, a Guerra do Paraguai foi também muito mobilizadora. No século XIX é que começaram a aparecer efetivamente as manifestações de uma cultura brasileira. E o nosso amigo Marcelo Barbosa, que está aqui na mesa, tem um livro muito interessante onde ele mostra que figuras como Joaquim Nabuco, que foi já foi um pré-brasilianista da maior categoria, da maior expressão, Varnhagen antes dele, e depois Euclides da Cunha. Quer dizer, já na segunda metade do século XIX, no fim do século XIX, começaram a se produzir manifestações já, então, de uma cultura que Machado de Assis, se poderia dizer que era uma cultura brasileira, emergindo de todo esse caldeamento de séculos e de transposições culturais da maior diversidade, né? Entretanto, há uma certa unanimidade em reconhecer que a primeira manifestação clara, importante e reconhecida como tal da cultura brasileira foi a Semana de Arte Moderna, em 22, no primeiro centenário de independência do país, né? Um grupo de artistas resolveu dar um grito, um grito de independência em relação ao mimetismo da cultura brasileira em relação à cultura europeia e de exclamar e bradar: olha, existe uma cultura brasileira que quer se assumir como tal, né? E é importante ressaltar, né, o lema dessa manifestação que ficou para a posteridade, que foi a expressão de Oswald de Andrade, né? Tupi or not tupi. Ele parafraseou a dúvida existencial do Hamlet para a nação brasileira. É uma dúvida existencial da nação brasileira. Tupi or not tupi, quer dizer, assumir toda essa origem cultural brasileira que compreendia os indígenas e os africanos, ou ficar copiando eternamente a cultura europeia. Esse primeiro brado de independência e de manifestação eminentemente brasileira da cultura foi extremamente importante e deu desdobramentos. Claro que a essa manifestação ocorrida lá em São Paulo foi recebida com muita crítica, mas o fato é que ela plantou raízes e começou a se desdobrar de uma maneira e se misturando com os fatos políticos importantes, porque em 22 também já ocorreu a primeira revolta do pessoal do Forte, depois a Coluna Prestes, que já foi uma primeira incursão no interior do Brasil, um primeiro tomada de conhecimento da existência desse sertão brasileiro que ninguém pensava nele, ninguém cogitava em considerá-lo como brasileiro, né? E depois a Revolução de 30 e todas as transformações políticas que foram processando e a cultura crescendo, se desenvolvendo, se diversificando, apurando a sua qualidade, né, e atingindo um auge nos anos 40 com a figura do grande ministro. Bom, o Ministério da Educação, que foi criado, né, não existia, e passou a ser um centro de cuidado da cultura brasileira, ao lado da educação, e o grande ministro da Educação, acho que
o mais destacado ministro que o Brasil já teve, que foi Gustavo Capanema, que foi ele congregou, digamos, todas as vanguardas de manifestações artísticas do Brasil e projetou, e estimulou, e o seu chefe de gabinete era o Carlos Drummond de Andrade. Quer dizer, em torno da figura de Capanema e do gabinete dele, se formou um grupo formidável de produtores de cultura brasileira da mais alta qualidade, né, desde da arquitetura até a música, enfim, em todas as formas de arte, né? E daí para frente, claro, consolidou-se a ideia de uma cultura brasileira da maior qualidade e aí foi se desenvolvendo até atingir um segundo momento de auge, que foi na construção de Brasília. Sabe, aqueles anos 50, Brasília é uma expressão de cultura brasileira da maior qualidade, não só arquitetonicamente falando, mas a própria construção da cidade, todo o sentimento de brasilidade, o sentimento de expectativa e de grandeza do país que se implantou ali, uma cidade construída com trabalhadores candangos de todas as regiões do país, debaixo daquele entusiasmo que era contagiante, tudo aquilo, e no meio de manifestações culturais, foi o período da Bossa Nova, né, a grande movimento musical do Brasil, foi um momento do Grande Sertão Vereda, do Guimarães Rosa, foi um momento em que o ISEB produzia, digamos, a formulação político-filosófica do desenvolvimentismo brasileiro. Foi um momento extremamente rico, sob o ponto de vista, sempre uma componente política forte associada a uma manifestação cultural da maior importância, né? Bom, e depois veio aquele interregno do período militar e reabriu-se o sistema democrático, o jogo democrático, com todo um período de alienação do sentimento nacional em favor de um mercado globalizado, de uma globalização, e tudo era o mercado. E o fato é que a cultura acabou submetida, né, a esse domínio do mercado. Hoje há um mercado cultural que comanda as atividades artísticas de um modo geral, e depois a reação contra essa política de mercado veio com a eleição de Lula em 2002 e abriu-se de novo uma emergência de sentimento nacional positivo, com grandes realizações políticas de uma forma diferente, nova de fazer política, congregando mais as opiniões das categorias mais pobres da população brasileira, com instalação de conselhos e conferências nacionais, enfim, uma movimentação política muito grande, mas sem uma correspondente manifestação cultural como houve em épocas passadas de grande emergência, de grande movimentação política. Por quê? Quer dizer, essa é a indagação. Quer dizer, pode ser até que essas manifestações culturais estejam ocorrendo e que nós ainda não... Eu, particularmente, não tenha sido capaz de captar, mas, a mim, me parece que falta uma correspondência que existiu em outros momentos de grande inovação e arregimentação política, de grandes manifestações da cultura brasileira. E agora a cultura parece cercada
pelo mercado, invadida pelas novas tecnologias, redes sociais, e a gente não sabe muito bem. Quer dizer, é possível que esteja se formando, se germinando manifestações muito importantes que a gente não seja capaz ainda de captar, eu, pessoalmente, não seja capaz de captar. Mas, a mim, no meu espírito, fica essa indagação. Quer dizer, por que a cultura ainda parece não ter respondido a essa grande mobilização nacional que houve no país a partir da eleição de Lula, com o próprio significado político, quer dizer, um presidente da República torneiro mecânico, isso que deu certo, que se transformou numa liderança internacional da maior expressão. Quer dizer, e a expressão cultural desses fatos políticos me escapa. Eu sinceramente, ainda não fui capaz de captar, e essa indagação que eu deixo e pedindo ajuda aos que aqui estão e pedindo ajuda ao Joel Rufino, que, muito mais do que eu, tem uma ligação direta com esse tema da cultura e com as suas manifestações, de um modo geral, especialmente as suas ligações com os fatos políticos. Enfim, eu queria fazer só essa apresentação do tema e depois escutar muito o que vocês que estão aqui têm a dizer sobre essa indagação. Por favor, professor. Por favor. Boa noite a todos. Parece que eu combinei com o Saturnino o teor da fala dele e da minha, de forma que elas se encaixassem. A primeira coisa que eu destaco nessa cumplicidade entre as nossas duas falas é essa pergunta angustiante. A cumplicidade é muito já antiga. Então é antiga, é da nossa história, do nosso passado, sem dúvida. Mas, enfim, há essa angústia entre todos nós, que pensamos desta maneira, com este método. É uma pergunta angustiante. O que a cultura pode fazer para tornar o Brasil um país melhor? Ou, por outra maneira, que relação há entre cultura e política? Né? Bom, eu vou contar duas pequenas histórias que vão me permitir alcançar essa pergunta. Sem responder, obviamente, eu vou sair daqui também com mais pergunta do que resposta, mas eu vou tomar um atalho contando duas histórias. A primeira se passa em 1500, quando Cabral chega aqui no Rio e na Bahia. Ele, a uma certa altura, manda trazer a nau Capitânia um grupo de índios. E, naturalmente, ele estava querendo que aquele encontro fosse um espetáculo da grandeza da civilização cristã, e se vestiu aparatosamente, cheio de joias. E, através de diálogos, ele perguntava aos índios se havia ouro aqui nessa terra. E os índios apontavam para as medalhas, para as joias dele, apontavam para a terra, e os portugueses tomaram isso como prova de que havia, de fato, ouro. Na verdade, depois se verificou, na continuação do diálogo, que os índios estavam dizendo que trocariam as joias por papagaios. Mas o mais interessante estava por ocorrer. Depois desse diálogo de surdos, os índios deitaram e dormiram. No meio da cerimônia, no meio do espetacular encontro entre duas civilizações, deitaram e dormiram. Essa é a primeira história. A segunda se passa mais uns 300 anos depois, e num lugar
da América Latina qualquer, indefinido. Há um patriarca que governa dezenas de anos e que tudo pode, é um patriarca. E vende o mar para os norte-americanos, para os Yankees. Os Yankees, para lhe dar alguma compensação, além do dinheiro que pagaram, fazem para ele um mar de plástico. Então, o grande momento daquele governo, daquele período do governo do patriarca, é a inauguração do mar de plástico dado pelos americanos. Ele se prepara, coberto de medalhas, condecorações, e vai se despedir da velha mãe, uma camponesa, Concepción, que estava na cozinha, e ele diz: mamãe, veja como eu estou bonito. Ela disse: sim, filho, mas onde é que você vai? Eu vou, mamãe, a senhora não sabe, vou inaugurar o mar de plástico que nos deram os Yankees. Aí ela disse assim: filho, já que você vai sair, aproveita e passa no bar e troca esses cascos aqui que ficaram. Essa é a segunda história. O que essas e outras histórias parecem indicar é que, no fundo do que chamamos cultura, aquele substrato a que Saturnino se referiu, no fundo, há alguma coisa que pode ser chamada como tempo histórico. Ou seja, o que caracteriza o mundo da cultura é que ele é uma vivência determinada do tempo. E, por intermédio das diferenças entre essas vivências, é que as culturas se diferenciam umas das outras. Os índios que dormiram naquele momento solene e a camponesa Concepción Alvarado, mãe do patriarca, viviam em outro tempo. Os tempos eram distintos. O tempo do patriarca era o tempo da modernidade. O tempo dos portugueses era o tempo da expansão mercantil, do início do capitalismo, e o tempo dos índios era outro tempo, que pode ser nomeado de diversas maneiras. Era um tempo arcaico. Esse tempo arcaico parece ter desaparecido com a modernidade, mas ele está aí na rua. A gente se depara com ele a todo momento. Há pessoas que ficam sentadas durante dias, meses, semanas, anos, vendendo umas coisinhas que ninguém compra. É um tempo distinto do tempo da mercadoria, que é o tempo da velocidade, é o tempo da realização do lucro. O que essas pessoas estão fazendo ali? Estão vivendo um outro tempo dentro do tempo veloz. Elas estão vivendo um tempo lento dentro de um tempo veloz, envoltas por um tempo veloz. As histórias que eu contei revelam isso também. Há um tempo veloz, que é o tempo da modernidade, e que quanto mais passam os séculos e cresce a produção material, mais veloz se torna, e um tempo lento, que permanece por baixo dessa velocidade, estabelecendo os contrastes de cultura. É isso que é cultura, é uma vivência determinada do tempo. A palavra é dúbia, porque ela cobre muitas acepções. Talvez a palavra que mais tem acepções distintas seja a palavra cultura. Ela se confunde, por exemplo, no senso comum brasileiro, com hábito. É fácil reparar isso. As pessoas dizem, vão na televisão, e o entrevistador pergunta: mas como é que é essa história aí do seu bairro? Ela diz: não, é a nossa cultura. Ora, ela está se referindo aos hábitos daquele bairro, daquele contexto cultural, né? Então, se confunde hábito com cultura, se confunde saber individual com cultura. A pessoa tem cultura quando leu muitos livros, viu muitos filmes, participou de muitas discussões, fala várias línguas, então ela tem cultura. Bom,
é uma outra acepção. São milhares de acepções. É talvez a palavra que tenha mais sinônimos do que qualquer outra. Mas o que no fundo, definiria a cultura? O que seria esse substrato? Ao meu ver, é a vivência do tempo. Conforme se vive o tempo, diferente se é culturalmente. Bom, então vem a pergunta seguinte. Se é assim, se cultura é uma vivência determinada do tempo, qual é o problema dela? Qual é o problema magno dos desencontros de tempo, da coexistência de tempos diferentes, de tempos distintos no mesmo território? Qual seria o problema magno? Ao meu ver, é um problema de conversão de energia. Há uma energia na cultura. Ela ou se perde ou se transforma em algum outro tipo de energia, como, por exemplo, a energia hidráulica, a energia dos rios. O rio pode correr infinitamente sem gerar nenhuma outra energia. Se converter em outro tipo de energia, ela fica sendo, desde que nasce até que morre, uma energia hidráulica. Mas ela pode se transformar em energia elétrica. Pode haver uma conversão. E é o que fazem as usinas hidrelétricas, nada mais do que isso. A gente aprende lá no colégio, no ginásio, que é assim, a hidrelétrica é uma transformação de energia, uma energia natural, hidráulica, cinética, num outro tipo de energia, a energia elétrica. Bom, então seria esse, ao meu ver, aquela questão que eu disse que é uma questão angustiante. Como transformar a energia enorme da cultura em política? Como usar, por exemplo, falando mais claramente, a energia que emana da chamada cultura popular brasileira, formada daquela maneira que também Saturnino mencionou, como transformar essa imensa energia em política? A política parece nada ter a ver com a cultura, a não ser no sentido bem vulgar da expressão política e da expressão cultura. Os deputados, os candidatos a deputados, a senador, a presidente, etc., falam em cultura, que vão fazer isso e aquilo pela cultura, mas aí nós estamos falando na acepção mais vulgar, mais óbvia, mais comum, mais corriqueira. O político fará isso na cultura, mas não é disso, obviamente, que nós estamos falando, e nem é isso que nos angustia. O que nos angustia é a pergunta essencial: o que pode a cultura fazer, de que forma pode a cultura operar politicamente? Essa é a questão. Olha, eu acho que há algumas maneiras. E uma delas está sendo dada na atualidade brasileira. Está todo mundo preocupado com as eleições, todo mundo se definindo por tal ou qual candidato. Mas é interessante chamar a atenção. Eu primeiro me chamei a minha atenção, e agora chamo a atenção de vocês, para o poder que teve o acontecimento. O acontecimento foi a morte de Eduardo Campos num desastre de avião. A história se modifica através de acontecimentos. O acontecimento o que é? É o fato inesperado, é o fato surpreendente, é o fato que não tem lógica, é um dado do destino, é um ato da providência divina, como se quiser chamar. De qualquer jeito, ele interrompe a existência e, com isso, ele abre janelas para que as instâncias que
constitui a sociedade se comuniquem. É como que uma oportunidade para vazar alguma coisa de uma estrutura para outra. O acontecimento esse, que ocorreu há pouco, o desastre de avião, ele abriu uma janela entre cultura e política, ou entre política e cultura. Ele permitiu que se insinuasse por essa janela aquilo que eu chamo de política. O tempo lento escorreu por essa janela para dentro do tempo veloz. E nós temos partidos, políticos, intelectuais, velozes, surpreendidos pela chegada do tempo lento, pelo retorno do tempo lento. É como se os índios, aqueles que dormiram na audiência com Cabral, como se Concepción Alvarado, a mãe do patriarca, chegassem de repente na disputa eleitoral brasileira. Se não, vejam, as políticas podem ser classificadas de diferentes maneiras. A maneira política de classificar as políticas é conhecida. É aquela com que operamos nos tempos normais, nos tempos comuns, nos tempos sem acontecimentos. Mas há uma outra maneira de classificar as políticas. Eu faria a seguinte classificação. Contando a partir de 1964. Os militares trabalharam com o tempo veloz. O objetivo deles, tirando aqueles que foram apenas truculentos, sem política, era agilizar, modernizar, tornar o Brasil mais veloz do que ele era, acelerar a economia brasileira. E é por isso que, por exemplo, um Geisel se diferencia dos outros chefes militares. Também as oligarquias eram um tempo lento. Enquanto os militares trabalhavam no tempo veloz, as velhas oligarquias, aquelas que permaneceram durante a Terceira República e que aderiram aos militares, constituindo o seu partido, a Arena, esses eram os do tempo lento. Eles não interessava para eles a modernidade capitalista, a velocidade, uma outra cultura. E Sarney, por exemplo, é um exemplo desse político lento, que em qualquer situação em que esteja, vai fazer política lenta, política oligárquica lenta, política de nenhuma mudança ou política de pequenas mudanças em larguíssimo tempo. Bom, mas terminada a ditadura, vêm os velozes, aqueles cujo objetivo é oferecer a conclusão da nação, pela modernização, pela internalização das relações econômicas, pela inclusão da elite operária e promoção dos mais pobres. Eu estou falando do programa do PT, do primeiro Lula, do segundo Lula, de Dilma. É a mesma política, no fundo, de Collor, de Fernando Henrique, Lula, Dilma, Fernando Henrique e Collor, para os historiadores do futuro, provavelmente serão colocados no mesmo lugar, no mesmo ponto, no mesmo lado, no mesmo campo. A política deles é uma política de velocidade, é de promover o crescimento com todas esses corolários que eu mencionei aqui, internacionalização, modernização, inclusão da elite operária. Esse talvez seja o ponto mais interessante e menos perceptível. Há pouco tempo, a candidata Marina falou que
o objetivo dela, ou algo assim, seria governar com as elites. Ela estava se referindo à velha ideia do Pareto, um sociólogo que teve um grande prestígio lá por 1940, e que dizia o seguinte, que a verdadeira democracia é o governo das elites multifuncionais. Todas as profissões têm a sua elite. Então, democracia não é o governo do povo, é o governo dessas elites multifuncionais. Bom, e esses presidentes, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, especialmente Lula e Dilma, o que fizeram foi trabalhar pela ida ao poder, pela hegemonia das elites operárias. Bom, e agora também se oferece uma oportunidade dessa eleição de um governo de cultura de tempo lento. Há um tempo lento que caracteriza uma cultura e que tem seu representante hoje nessa eleição, que é a dona Marina. A cultura dela é a dos povos da floresta. O que define a cultura dos povos da floresta? É a lentidão, é uma cultura de lentidão, uma cultura em que se pode ser feliz e infeliz sem pressa, sem correria, sem pibes, sem competição. Bom, em suma, é isso que eu queria dizer. O essencial, eu vou sumariar agora. Estamos diante de uma eleição em que se apresentam representantes dos dois tipos de cultura, a cultura do tempo veloz e a cultura do tempo lento. Tivemos até aqui governos da cultura de tempo veloz e temos uma oportunidade de ter um governo de tempo lento, um governo de cultura de tempo lento. Isso não quer dizer que eu seja a favor da candidatura Marina. Não é uma declaração de voto que eu estou fazendo aqui. Porque, obviamente, isso é uma simplificação, isso é uma conceituação funcional para efeito de colocar no mesmo campo inteligível as experiências políticas que o Brasil teve desde 64, incluindo a ditadura. Para o nosso gosto mais explícito, para o nosso gosto secreto, ou melhor, para o nosso gosto explícito, que esconde um gosto secreto, seria bom que cada um desses candidatos se apresentasse com uma feição clara e simples, para que pudéssemos decidir. Dilma é melhor, o voto na Dilma é melhor do que no Aécio, e até no Eduardo Jorge, e até na Luciana Genro. Como vai ser o meu voto? Aproveito o pé de página para declarar meu voto. Que fosse assim, simples, mas talvez não seja. Talvez nós estejamos agora diante de uma oportunidade de ter um governo de cultura de tempo lento. E vejam só, finalizando, o acontecimento serviu como uma janela aberta para que se deslizasse para dentro do jogo político brasileiro uma possibilidade que não havia antes, a possibilidade de um governo lento. É uma possibilidade, porque nada garante que vai ser possível fazer um governo de cultura lenta no Brasil a essa altura dos acontecimentos, e é, por sinal, o receio que todos nós que eventualmente nos inclinamos pela candidatura de Marina, é o medo que a gente tem, é que ela não consiga, ninguém consiga um governo de tempo lento no Brasil a essa altura dos acontecimentos e que dê, como já deu em outra ocasião, em outras ocasiões, como se dizia antigamente, em água de barrela.
pode ser que não dê certo, mas é uma oportunidade que surgiu e que nos permite constatar que o mundo da cultura eventualmente desliza para dentro do mundo da política. Obrigado. Bom, conforme a gente sempre faz, vamos abrir o nosso debate aí, diante das balizas aqui que o professor nos ofereceu para pensar um pouco da política. Os dois, né? Os dois, é verdade, verdade. Digamos assim, pelo que eu percebi, o senador numa abordagem mais histórica, o senhor numa abordagem mais cultural, talvez até antropológica de alguma maneira, né? Então vamos lá, vamos. Companheiro ali, por favor. Seria possível você falar no microfone por causa da gravação? Obrigado, viu? Prazer estar aqui. É a primeira vez que eu tive aula sobre cultura foi com o Joel Rufino, no IFIX, na UFRJ. Ele era candidato numa chapa onde ele deveria possivelmente ser o reitor, mas ele era o pró-reitor de graduação, era o Pinguelli, o vice-reitor, e a professora Vera Alfon eram da medicina. E eles se apresentaram, primeiro a professora Vera Alfon se apresentou, dizendo que ela era decana das ciências da saúde, médica e tal, e o Pinguelli depois se apresentando como físico e da tecnologia. E o Joel falou assim, uma coisa muito simples. Bom, e a universidade, então, é feita de quê? De ciência e tecnologia. E aí a lógica, né, que impera hoje na situação toda, inclusive a Dilma normalmente fala isso de uma forma, eu até considero que a Dilma é um Geisel de saias, né, porque ela tem, porque ela tem a lógica do execução e da tecnologia. Ela chega até em diplomacia, na apresentação de pessoas do Itamaraty, ela pergunta quantos daqui são engenheiros. Eu não quero saber quantos aqui são pessoas formadas em letras ou isso ou aquilo. E o Joel definiu brilhantemente, quando passou a palavra, acabou ele sendo o terceiro a falar, e estava o Luiz Fix, que era o Instituto de História e Filosofia da UFRJ, antiga casa da Escola Politécnica da UFRJ. E o Joel definiu, olha, tudo que não é explicitamente ciência e tecnologia é cultura. E será que a universidade, e eu estou aqui compondo essa equipe, muito elegantemente, para completar a razão de uma universidade, que a razão de uma universidade no tempo, né, exatamente nessa lógica, é transmitir e formar cultura, e não simplesmente repetir ou usar técnicas que são normalmente produzidas e estabelecidas por outros povos que têm muito mais background de ciência e tecnologia, onde o Brasil sempre vai ficar no tempo, né, no tempo atrasado, correndo atrás. E aí eu faço uma pergunta, será que nessa composição dessa lógica, inclusive do tempo, por acaso, eu fui durante 4 anos do Conselho Nacional de Meio Ambiente e estive particularmente sempre com a presidência da Marina como ministra do Meio Ambiente. Ela é uma pessoa muito interessante, de uma capacidade, uma cultura muito grande, mas, sem dúvida alguma, ela trabalha num tempo, e essa é uma preocupação muito séria, ela trabalha num tempo, justamente num tempo lento, que para um país como o Brasil, que já está tão atrasado, porque, embora a gente tenha essa coisa, eu sou um cara extremamente nacionalista, mas nós estamos dentro de um planeta onde a gente tem que conviver com o mundo todo. E esse mundo todo, e os nossos filhos, os nossos netos, eles demandam não ser pessoas
do Brasil, eles demandam por ser pessoas do mundo. E aí eu acho que, numa lógica de acelerar, sendo um pouco um contraponto a essa coisa da cultura, será que não seria no momento, e naquela analogia que você falou, que a cultura é como um rio, que pode gerar energia ou não? A geração dessa energia depende justamente da gente incorporar que não educação e cultura, mas cultura tem que ser a base da estrutura da educação, onde você incorpore a cultura seja um ponto fundamental para o desenvolvimento da educação, e não simplesmente a educação fique sempre um repeteco de ciência e tecnologia. Desculpa, eu me alonguei um pouquinho, mas como professor sempre se fala muito, mas aí eu quero essa retórica justamente, se eu não acho que a educação deveria ter a cultura como base, essa cultura multifacetada que vocês muito bem descreveram aí. Obrigado. A gente vai fazer qual é a metodologia? Geralmente a gente faz 3 intervenções e abre para as respostas, né? Então eu queria saber, tem mais gente inscrita? Quem mais? Então, passar logo. Tá ótimo. Tá bom. Eu também. Joaquim também. Eu também vou querer me inscrever, então eu fico para o outro bloco. Então vai logo de 4. Acho melhor. Né? Vai logo de 4? É só explicar que a gente, enfim, como o Marcelo explicou, né, a audiência hoje está um pouco menor do que costuma estar, mas principalmente nós estamos filmando esse debate. Posteriormente ele vai ser colocado o link, né, vai ser postado no YouTube, né, toda a íntegra do debate, né, vou divulgar esse link na internet, quer dizer, na verdade, a nossa audiência é bem maior, inclusive virtual. Eu acabei de colocar, inclusive, as fotos agora do início no Facebook, já tem aquela negócio das curtidas, enfim, começa já a fazer uma marola internet, que é do tempo veloz, né? Eu sou ruim de teoria, de abstração, mas quando fala desse negócio a Marina talvez seja isso, né? Sei lá, mas eu tenho também, pessoalmente, também sou muito crítico com a velocidade da acumulação capitalista, né, hoje em dia, mas como falou o professor antes de mim, a gente vive num mundo. E o que a Marina representa hoje está ligado ao que tem de mais... É curioso, né? Que se ela for do tempo lento hoje, se foi isso que eu entendi direito, ela está ligada ao que tem de mais veloz e mais perverso e mais violento do mundo hoje em dia, que é o imperialismo norte-americano, o grande capital financeiro articulado com o complexo industrial militar e os serviços de segurança, etc., né, que estão tentando botar fogo no mundo de qualquer maneira para vender arma, porque o americano não produz nenhum alfinete, né, então tem que tentar vender aquelas tecnologias de defesa e de armamento. Então, na prática, dando de barato, né, que ela viesse ao Brasil e instaurasse uma realidade mais tranquila, né, talvez com menos tecnocrática, né, da nossa, como o professor falou, seria uma Geisel de saias, né. Por outro lado, isso internamente significa, pela política neoliberal que ela defende, os seus economistas, né, é um retorno do desemprego, da redução da renda, dos salários e aumento da concentração de renda naturalmente. Isso aí E, nível internacional, acabar com essa tentativa tímida e mais importante, fundamental, do Brasil com outros países, com seus interesses específicos. Ninguém aqui está defendendo ninguém, mas certamente a ideia dos BRICS, a ideia de um banco alternativo ao Banco Mundial, a ideia de reduzir a importância do dólar, fazendo acordos econômicos em outras moedas, tudo isso enfraquece o unipolarismo, a unipolaridade norte-americana, europeia, né, essa articulação, e fortalece a ideia de um mundo multipolar, mundo talvez que a gente consiga mais paz, mais tranquilidade, para, inclusive, com talvez maior lentidão no futuro, fazer o nosso mundo melhor. É só essa preocupação que me ocorreu. Então, Joaquim, né? Boa noite, professor Joel. Eu sou militante do MST. A gente sempre teve, algumas vezes, a oportunidade de fazer bons debates aí, o professor nos ajudando nesse tema, que ele é um dos maiores entendedores na nossa
aqui no nosso país. E o senador Saturnino também dispensa aí os comentários, porque sempre também esteve, juntamente com o João Pedro, nos debates, principalmente focados nas questões mais nacionalistas, enfim. Estamos entre amigos aqui, companheiros. E eu acho que essa pergunta, e na introdução do senador Saturnino, traçou um histórico aí sobre a formação dos intelectuais que pensaram a cultura no Brasil e a própria formação da nossa sociedade enquanto nação. A gente também sempre pergunta, né? Estamos vivendo uma crise, né? Se analisarmos grandes pessoas intelectuais que contribuíram nesse debate do nosso país, da formação do Brasil, e a essa pergunta, a esse questionamento, eu queria fazer uma outra perguntando se de fato tem a ver com essa crise, que eu também considero que estamos vivendo uma crise de pensamento, de criação, não é? Qual que é a importância do partido na formação do que podemos chamar de intelectual orgânico, no sentido de que possam ser agentes multiplicadores das expressões culturais, né? Ou seja, será se de fato parte dessa crise não é a crise dos partidos, né? Se a gente voltar ao tempo histórico aí, inclusive os dois que estão aqui, acredito que conviveram em um ambiente na nossa sociedade onde, claro, teve uma grande influência, uma grande importância, o próprio Partido Comunista, não é? Que grandes pensadores estavam, ou eram do partido, ou transitavam aí nessa órbita, né? Ou seja, um período onde o Brasil, de fato, produziu intensos debates aí nesse sentido. E se voltamos para os dias de hoje e olharmos os nossos partidos, né? Aonde estão as escolas de formação, né, de debates, das ideias, né, de pensar um novo país, de pensar projetos de país, projeto de nação, né? Nos diálogos aqui com o Marcelo, o Cadu, um pouco esse ciclo de debate que a gente vem fazendo, ele está dentro dessa necessidade de nós voltarmos a debater de forma mais concisa, né, com mais profundidade, essa questão de um novo país, né, de uma nova nação. E a gente percebe hoje que existe uma crise do ponto de vista da formulação, não é? E será se é o partido um dos grandes responsáveis por essa crise? Então, essa é uma questão, né? A outra é que a gente percebe também que parece-me que, ao mesmo tempo que há essa crise de um lado, não é, de novos formuladores, de novos intelectuais que possam trazer esse debate mais à tona, a gente percebe, por outro lado, um crescimento cada vez maior da intolerância, não é? Do racismo, do fascismo, cada vez mais parece que se ampliando, não é? Como se nós estivéssemos caminhando para um debate entre surdos, né? Então, essa é uma questão que eu queria que vocês pudessem refletir sobre essa questão. E, por último, quando o professor falou dos povos da floresta, não é? Eu anotei aqui, o Cadu já falou muito bem sobre o que eu ia dizer, mas eu sou de Rondônia também, sou filho e neto de seringueiros, me considero também dessa região aí, e que, de fato, a gente tem outro tempo, né, e outro espaço, né, mais lento, né? Mas também reafirmo essa indagação que o Cadu fez aqui. Pode parecer que a Marina
esteja nesse processo mais lento das suas formulações e tudo mais, ou até de propostas, mas também tenho a impressão de que ela está cercada por pessoas que estão com uma velocidade muito maior, inclusive, do que os que estão hoje aí. É isso. Obrigado, Joaquim. Bom, vamos fazer o seguinte, manter essas 3 perguntas, né? Abre para os debatedores, e já para a próxima rodada já tem a Miriam inscrita e eu me inscrevi também. Então, tá bom? Então, quem começa aí? O senador ou o professor? Inverte agora, fala ele. Tá ótimo. No seguinte, inverte de novo. Perfeito. Tá bem. Bom, eu não... A minha intervenção aqui, que eu desejei muito fazer quando fui convidado, não é uma intervenção de campanha. Eu não estou fazendo campanha para ninguém. Nem para aquela candidata em quem eu vou votar, que é a Luciana Genro. Também posso dizer depois por quê vou votar nela. Mas, então, eu não estou num ato de campanha, de forma que não me interessa teorias conspiratórias sobre nenhum candidato. O que eu tenho ouvido sobre Marina equivale ao que eu tenho ouvido sobre o Aécio, o que eu tenho ouvido sobre a Dilma. Um pouquinho só faz sentido. O resto é calúnia, conversa fiada, é teoria conspiratória. Então, com relação ao assunto principal, é isso que eu quero dizer. O que eu apresentei aqui foi uma nova perspectiva para se olhar o atual processo eleitoral, as atuais candidaturas à presidência. Eu mostrei como Lula, Fernando Henrique, Dilma, portanto, os governos que tivemos até aqui, do PSDB e do PT, são governos do âmbito de uma cultura. Eles pertencem todos à cultura da modernidade, que tem como um dos seus vetores a velocidade, a começar, como alguém mesmo percebeu, pela velocidade da mercadoria. Eles são, digamos assim, para simplificar, governos modernizantes. E que agora, graças ao acontecimento, surgiu a possibilidade de termos um governo não modernizante, um governo de uma cultura da lentidão, em que a felicidade não consiste em acelerar o tempo. Uma cultura, eu chamei de cultura, povos da floresta, mas talvez a expressão seja imprópria, não seja boa. São aqueles que não têm a Fórmula 1 como emblema das suas vidas. É uma possibilidade que a história nos deu. E devíamos considerá-la como uma boa oportunidade. Foi só isso que o sentido da minha fala, foi vamos dizer, foi uma especulação. Agora, as outras questões. A política neoliberal não é monopólio de quem está na oposição. A política neoliberal está entranhada também nos governos que tivemos até aqui, nos governos de alcance popular, no governo de Dilma. É difícil, quase impossível, fugir de algumas teses, ou se não teses práticas, neoliberais. Todo governo vai tender para o centro. E é possível que o governo da Marina tenda para o centro, assim como o governo de Dilma tendeu para o centro. Dilma, a revolucionária, admirável, fez um governo de centro, não fez nenhuma reforma estrutural. Nenhuma reforma estrutural.
o que não significa que não teve méritos o governo dela, né? Pois bem, então, o neoliberalismo não é um critério que possa definir claramente as opções políticas. O voto não pode decidir. Todos fazem política neoliberal. Se forem para o governo, vão fazer política neoliberal. Acho que é isso, o essencial né? É só o que eu posso comentar sobre o que foi dito. Sabe, o Joel nos trouxe uma visão extraordinária, quer dizer, fora do comum, né, das coordenadas em que a gente analisa, né, as situações políticas. Quer dizer, ele introduziu esta variável do tempo que todos nós compreendemos perfeitamente, a política de tempo mais demorado, de tempo mais vagaroso, e a política de tempo veloz. E é claro que todos nós, preocupados com a sobrevivência, não do planeta, o planeta vai sobreviver, mas do ser humano no planeta, todos nós estamos absolutamente seguros de que a humanidade a política terá que reduzir o seu tempo ao curso deste século para preservar a vida do ser humano no planeta. Terá que diminuir a velocidade. Terá que diminuir a velocidade, né? Isso é evidente que sim. Agora, o problema é que essa modificação cultural dos pensamentos, dos sentimentos do ser humano demanda tempo, né? Demanda também uma certa vivência de tempo. Hoje, e a gente tem que, quer dizer, cada um de nós com o credo democrata é obrigado a respeitar os desejos e a vontade da maioria. A maioria esmagadora do povo brasileiro quer o tempo veloz para ainda recuperar atrasos, digamos assim. Quer dizer, se por essa feição originária da Marina, ela não ia ter nem 10% dos votos. Então, esse é o dilema da Marina, quer dizer, ela precisa conquistar votos para exercer o poder, e para conquistar votos ela tem que se contradizer com a sua própria origem, que é a política do tempo lento. Então, ela tem que se contradizer volta para trás e se desdiz em relação, por exemplo, em relação ao petróleo. Ela disse, não, esse negócio de petróleo, olha, não dá para... Tem que buscar novas formas de energia, que, obviamente, crescerão muito mais lentamente do que o uso do petróleo. É a forma de energia mais veloz. Mas aí vem o clamor da população, mas caramba, o pré-sal é a maior riqueza que o Brasil já teve em todos os tempos, e isso vai ficar aí, nós não vamos aproveitar. Aí ela se desdiz e vai. Eu estava no clube de engenharia quando ela começou a explicar que não era bem assim. Quer dizer, o problema da Marina é que ela se colocou, ela é uma coisa, mas tem que ser outra para poder se eleger. E como é que ela vai governar depois, se for eleita? Com o tempo dela demorado ou é no tempo veloz? Quer dizer, o problema da Marina é que ela está defasada. Ela é uma candidata para 2050 e ela está sendo candidata em 2014. Quer dizer, então, as dificuldades que ela está tendo é isso, e acho que o caso da eleição dela vai criar problemas
muito sérios, políticos, de natureza política, para poder... Como é que vai ser esse governo? Ninguém sabe. Daí a correlação que estão fazendo em relação ao Jânio e ao Collor, que foram dois presidentes eleitos sem digamos assim, uma vinculação efetiva com um partido, com digamos assim, uma direção política definida, né? A Marina não tem uma direção política definida, porque ela é uma coisa e está querendo se apresentar de forma diferente, né? Agora, a pergunta do Joaquim, né, sobre a questão dos parques, quer dizer, eu acho que o que está, a falta que se atribui a certa vacuidade que se atribui aos partidos é nas formulações, né? O que está faltando é ideologia, exatamente. Os partidos que se destacavam e se apresentavam como representantes de um pensamento tinham uma definição mais clara do que os partidos de hoje, porque hoje a grande diferenciação que está se dando é entre a presença do governo, do Estado, confrontando o mercado para desenvolver políticas de distribuição de renda, de afirmação da produção nacional, quer dizer, objetivos que o mercado ignora inteiramente. O mercado não quer saber de distribuição de renda, de justiça social, o mercado quer saber da eficiência. E o mercado leva, obviamente, quem manda no mercado? Os ricos. Então, o resultado da ação livre dos mercados, que é o neoliberalismo, é a concentração de renda, é o que dá no mundo todo. E contra o que existe de resistência a essa liberdade absoluta do mercado é a intervenção governamental, a intervenção do Estado para desenvolver políticas públicas destinadas ao cumprimento de certos objetivos que o mercado ignora. Então, essa é a grande divisão de hoje. Mas ela está longe de ter aquela força imantadora, inclusive de motivadora de produção cultural, que as ideologias tinham no passado, né? Inclusive as ideologias de direita, as ideologias eram muito mais fortes, muito mais definidas, muito mais decididas e decisivas para a definição da política, e o movimento cultural refletia isso. E hoje, efetivamente, a gente está com falta dessa força da presença das ideologias nos partidos. Claro que os partidos se diferenciam, se nesse particular, de tudo ao mercado ou de presença forte do governo. Essa é a grande divisão política de hoje. Aqui no Brasil, na América do Sul, na Europa, pois é, mas na Europa a gente até não... Quer dizer, continua o mercado comandando absoluto, né? Mas, enfim, acho que essa visão que nos trouxe o Rufino é muito interessante. A Marina é isso mesmo. Bom, seguindo as inscrições, Miriam, né? Tem mais alguém aí querendo se inscrever? É bom, né? Para a gente poder gravar. Bom, meu nome é Miriam Gontijo, eu sou jornalista, sou professora e fiquei instigada também pelo debate, por essas duas categorias, né, de pensamento que o professor Joel colocou, tempo lento, tempo veloz, e eu fiquei pensando justamente nisso, né? Lento, veloz,
política nova, política velha, bom, mal, né? A gente sempre pensando com essas duas, com essa dicotomia, um pensamento dicotômico, né? Luz, trevas. Aí eu lembrei do Paulo Sérgio Rouanet, né? Nosso ministro da Cultura. Por onde anda Paulo Sérgio Rouanet? E é justamente isso. E a minha pergunta, né? Talvez essa dicotomia, ela tem impedido a gente de pensar uma maneira mais... ter categorias de pensamento que dê conta de uma realidade cada vez mais complexa, né? Por que não discutir o multiculturalismo no Brasil hoje, né? E acho, por exemplo, que se temos aí um projeto lento e veloz, né? Por que não um projeto multi, né? Acho, por exemplo, que o projeto hoje da Dilma, né, do governo Lula, ele sempre se propôs a ser multi, né? Quando a gente vê a logomarca com todas as cores, né? Quando você tem uma política externa multilateral. Então, eu acho que essa categoria de estar um pensamento mais complexo, né, pode nos dar o caminho de entender a realidade e fazer propostas, né? Quem sabe aí a gente discutir um multiculturalismo no Brasil hoje. Obrigado, Miriam. Bom, sou eu que estou inscrito, então eu vou continuar também tentando produzir alguma coisa a partir da proposta aqui do professor, que acho que citou bem. O problema não são as candidaturas, o problema é a gente pensar alguma coisa sobre certas categorias de pensamento que a gente utiliza. Então, um pouco que a Miriam falou. Então, eu vou correr um pouquinho da abordagem histórica do senador, vou correr um pouquinho da sua abordagem antropológica e vamos pensar um pouquinho numa abordagem filosófica, né? Eu acho que a gente sempre acaba tropeçando nas muitas ambivalências da noção de progresso. O progresso pode ser uma coisa... aí já não é nem multifacetada. É uma coisa que por si, plurissignificativa mas, ao mesmo tempo, é uma noção da qual a gente não pode correr, me parece. Então, a minha percepção com relação ao problema dos diferentes tempos históricos, né, é que a gente vai ser cruzado necessariamente para fazer escolhas políticas, éticas, né, por dentro da questão do progresso. Não vai dar para fugir disso, né? E eu acho que a Marina está no centro disso. Eu acho que o senador situou bem, né? Você propõe uma crítica cerrada à ideia do progresso técnico, progresso alienante, né, essa coisa toda, e, ao mesmo tempo, você acaba, por conta das próprias vicissitudes da política, você vai se juntar com os caras que são, às vezes, os caras representantes do que há de mais agressivo nesse progresso técnico e da acumulação, né? E aí a gente tem que se mexer nesse terreno, que é um terreno muito pantanoso e muito difícil de fazer escolhas, né? Mas eu concordo, de certa maneira, com o que o senhor fala. São tempos históricos que se cruzam de uma maneira muito diferente, convivendo dentro da mesma realidade, e nos obriga o tempo todo a não aceitar simplificações. Bom, essa colocação é para os dois. Tem mais alguém aí querendo falar? Não, né? Então vamos... Acho que, diante disso... Opa! Então, por favor. Boa noite. Não, eu só queria retomar um pouco aquela parte que o nosso senador falou do que significa a cultura
dentro de uma composição política, né? Porque, se a gente pensar na cultura no Brasil, ela sempre esteve muito ligada a um poder constituído. Uma vez eu li um artigo dizendo que todo empresário, porque tem a história dos americanos, né, do self-made man, é o cara que vai lá, que faz, e que é o capitalista, e que, então, esse artigo dizia que, aqui no Brasil, esse capitalista era ligado ao governo. Quer dizer, que, de uma certa maneira, a gente tem uma tradição, aí eu não sei por que tudo isso aconteceu, a nossa cultura está muito... quer dizer, inclusive, o próprio capitalista brasileiro seria muito ligado a um poder estatal. Isso era o que o artigo dizia, né? E a nossa cultura tem esse detalhe, porque, por exemplo, eu trabalho numa área que é cinema e que, atualmente, realmente, nos últimos anos, ficou ou o mercado, e esse mercado, por mais estranho que pareça, ele não é um mercado, ele se apoia também em verbas do BNDES, da Petrobras, da Eletrobras, da empresas, digamos, estatais, que são empresas de um governo, de um Estado constituído, não são empresas capitalistas autônomas, né? E esse mercado funciona dessa maneira. São as leis de incentivos, então você consegue dinheiro para fazer um filme ou para fazer uma peça de teatro nesses lugares, né? E tem também aquele independente que vai lá e pega, muitas vezes, do dinheiro dele ou de uma coisa liberada e faz o seu trabalho também. Mas a maioria dos produtos culturais se apoia em empresas ditas do governo. Bom, isso aí faz parte da nossa cultura, eu não sei onde é que isso começou e onde é que isso vai levar, não é? Só sei que esse mercado, às vezes, impede... Nós não temos o produtor realmente independente não tem uma proteção desse próprio organismo, quer dizer, desse próprio governo que dá as verbas, né? Então, essa discussão é muito atual. O que é produto de mercado, que todo mundo vai ver, e o que é produto que, entende, tem ideias independentes, que são menos vistas, mas que são importantíssimas de serem feitas, não é isso? Porque vai provocar discussões que o mercado não provoca, né? Então, claro que num país, por exemplo, nos países da Europa, esse produtor independente, ele é protegido. Ele é protegido, inclusive, por leis, né, que protegem o trabalho dele, porque você não pode passar só um pensamento único, né? O que é comercial, o que o povo gosta de ver, que é o bonito, o bem apanhado, não sei o quê. Quer dizer, esse outro que quer divulgar algumas ideias mais instigantes, ele também é protegido por esse próprio Estado. Então, eu acho que foi isso realmente que a sua fala quis dizer no início, que por que o projeto cultural nosso não acompanhou uma certa independência política que teria acontecido no Brasil na chamada pós-ditadura. É isso. Eu gostaria de, talvez, discutir um pouco mais. Bom, três falações, então podemos... vamos. Você quer... Eu tenho que sair daqui a pouco. Você quer responder primeiro, então? Não, sim, claro. Mas, quer dizer, eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, o Brasil tem, na nossa cultura, naquele substrato a que eu me referi, o modo de pensar, os sentimentos, os significados. Quer dizer, o Brasil tem
uma tradição histórica, talvez ibérica, da cultura ibérica, do chamado patrimonialismo, quer dizer, o governo, o Estado provê as coisas e essa coisa de iniciativa privada, quer dizer, o nosso maior expoente de iniciativa privada foi o Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, que foi à falência, porque o imperador não gostava dele e não deu ajuda nenhuma a ele, e ele acabou falido. Um grande expoente, foi um grande industrial, um grande empresário brasileiro, o primeiro que está aí até o patrono, né, do empresariado brasileiro é o Mauá, mas foi à falência. Bom, então o Brasil tem essa tradição e o desenvolvimentismo brasileiro dos anos 50, dos próprios militares, teve nas empresas estatais uma alavanca fortíssima. E essa alavanca fortíssima alavancou também o meio cultural através de concessões e benefícios. Então, o Brasil tem essa tradição e é tal história. Quando você projeta uma política, ou tem um projeto político, você tem que levar em conta esse substrato, né, dos sentimentos, da tradição, da história do país. Então, essa coisa de pensar que o desenvolvimento brasileiro vai se dar pelo mercado, eu acho uma furada. Não é, quer dizer, o que é importante é que o Estado seja democratizado. Acho que a prioridade brasileira é essa. Olha, o Estado é importante no desenvolvimento, nas iniciativas. Agora, o Estado tem que ser democrático. Quer dizer, ele tem que refletir a vontade popular, a vontade da maioria, e esse é o desafio principal da gente. Mas essa coisa de negar o Estado e querer fazer tudo na base do mercado, acho isso uma furada. Enfim, acho que a grande dicotomia. Sabe, essa questão da dicotomia é que a política quer simplificar as coisas para poder estabelecer as diferenças. Então, daí resultam sempre dicotomias desse tipo. Mas é claro que a sociedade, o ser humano, a convivência do ser humano é muito mais plural do que... mais diversa. Então, o pluralismo, a pluridimensionalidade, a pluridimensão é muito importante e precisa ser captada de alguma forma, né? Bom, sabe, a gente tem sempre muita coisa mas eu gostei dessa colocação do Rofino, a coisa do tempo. Acho que ele pegou bem o tempo lento e o tempo... Quer dizer, nós vivemos um tempo de tempo veloz, e isso é um pouco massacrante e muito destruidor. Acho que nós vamos ter que tornar esse tempo mais lento, mas isso requer todo um tempo de maturação, que não é agora, acho que é para daqui a 20 ou 30 anos que a Marina poderá ser eleita presidente da República. É isso. Vamos lá, professor. Bom, já estamos nos despedindo, né? Tá. Então, vou fazer um comentário a propósito do que eu chamei de cultura. Eu comecei dizendo que há 1000 definições de cultura. Eu tomei uma, aquela em que cultura é a maneira de vivenciar o tempo. O tempo parece ser o grande mistério da humanidade, da filosofia. Agora, para nós que pensamos mais objetivamente, o tempo é uma vivência, é uma experiência existencial, uma aventura existencial. E no espaço brasileiro, no território brasileiro, há diversos tempos. Por exemplo, o tempo do Estado, o tempo do mercado e o tempo dos que escapam ao Estado e não estão no mercado. Esse tempo
livre, digamos assim, que só tem compromisso consigo mesmo, é que nunca se apresentou na arena política. Com esse acontecimento da morte do Eduardo, se apresentou. Pode não ter a melhor cara, pode ser uma moça contraditória, uma pretinha sem preparação filosófica, não é preconceituosa em matéria de religião, ela é tudo isso. Mas eu estou falando que é bom para o Brasil que, de repente, tenha aparecido... É bom para a democracia que tenha aparecido alguém que representa esse país que está fora do Estado e do mercado, e que a gente chama, talvez impropriamente, de povos da floresta. É uma gente que vive, morre, cria filhos, é feliz, é infeliz, mata, tem câncer, e que portanto, igual a que está dentro do Estado e dentro do mercado. Então, a questão do tempo, para mim, é essencial para ser um pouco mais condescendente com os que estão se apresentando para ser presidente do Brasil. Eu simpatizo com todos três, para ser franco. E por simpatizar com todos três, é que eu vou votar numa outra. Por que simpatizo com todos três? Porque eles representam tempos reais brasileiros, que estão no território brasileiro e que têm voz. A não ser o último, os povos da floresta não têm voz no plano federal até hoje, na presidência. Talvez possa ter. E aí vamos torcer para que não seja um desastre, para que pelo menos chegue ao fim do mandato. Concordo com você, tem um risco de ela chegar, se ela for eleita, de chegar num impasse, não conseguir governar mais. Mas só o fato de ter chegado à presidência é auspicioso para a democracia brasileira, assim como foi o Lula. O Lula era um candidato inviável também, um líder operário, né, como ele era, bruto, enfim, grosseiro. Ele chegou à presidência da República e nós ficamos muito felizes. Porque durou 12 anos. Ele foi tentando, até que... O apoio americano. Hein? O Meirelles e a Marina faziam parte do apoio americano ao Lula.